A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, aleluia. Mais um dia na presença do Senhor, aleluia. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Estamos em mais um momento único, oficial, glória a Deus, aleluia. Hoje é segunda-feira, 27 de julho, aleluia, 4:10 da manhã, glória a Deus, esta manhã maravilhosa, onde o Senhor, Ele tem uma palavra ao meu e ao teu coração, aleluia. Aqui é o canal do YouTube, Momento Único com 2F. Se inscreva no canal, dê aquele joia, compartilhe esse vídeo para que essa palavra possa chegar a muito mais pessoas. Amém? Meus irmãos, hoje nós temos uma palavra que está em Romanos. Romanos, capítulo de número 9, um versículo só, 22, que diz assim a palavra do Senhor: E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Vou ler de novo para que os irmãos possam entender. Capítulo 9, versículo 22, só um versículo só. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Palavra forte, meus irmãos. No primeiro momento, quem ouve essa palavra e não lê o contexto do capítulo 9, não vai saber o que quer dizer esta palavra. Porque Paulo, meus irmãos, ele foi o maior teólogo da história. Porque Paulo, ele foi levantado como fariseu, ele foi levantado como uma religião. No entanto, ele sabia de todas as leis, ele sabia a Torá, do início ao fim. Ele sabia de todas as leis mundanas que Deus colocou, sabia de toda a história desde o início, que são 5 capítulos da Torá. Então, desde a história, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Os 5 livros chamam-se Pentateuco, que chama-se a Torá. E Paulo, ele era especialista na Torá. Paulo, ele estava aprendendo, Paulo, ele era aluno do grande Gamaliel. Gamaliel, ele foi citado na Bíblia. Então, o Senhor Jesus, ele escolhe os vasos escolhidos, mesmo que Paulo ele tenha feito muita coisa com os cristãos daquela época, né? Mas foi permissão de Deus para que no futuro distante Paulo possa fazer esta obra-prima, que é o segundo mandamento. E Paulo diz assim: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Paulo era para ser um vaso desse, um vaso da sua ira. Por quê? Porque o Senhor, ele tem paciência. Não existe ninguém no mundo que tem mais paciência do que o Senhor. Agora imagina-nos nós com o nosso conhecimento limitado e assim, nosso conhecimento limitado e pouco conhecimento que nós temos, imaginamos o que Jesus ele suportou na cruz do Calvário para que nós possamos estar nesse momento falando da palavra de Deus. É que muitos lugares não possam falar da palavra de Deus. Muitos lugares os cristãos estão sendo perseguidos. E a grande mídia não mostra isso. Mas o cristão que é bem informado, como diz lá em Provérbios, o cristão ele tem que ser informado. O cristão ele é informado. Por quê? Porque o cristão ele não é pego de surpresa, tanto no conhecimento quanto na visão. É por isso que nós devemos orar e pedir que o Senhor ele abra os nossos olhos espirituais e que nos dê discernimento espiritual. Assim como Paulo
ele adquiriu tais dons no decorrer do período, no decorrer da caminhada dele. E aqui ele fez o capítulo 9 que diz assim, a tristeza do apóstolo. Por que o apóstolo estava triste em Romanos? Porque o Romanos, ele era um país, né, uma cidade idólatra, e Paulo ele estava pregando para os judeus que estavam em Roma, porque Paulo ele era apóstolo dos gentios, assim como mais para frente Pedro também seria. E Paulo ele estava pregando aos romanos, aos judeus romanos que eram idólatras também, mas com isso Paulo, ao mesmo tempo, Paulo ele começou a pregar aos gentios que eram os próprios romanos, os gregos, que naquela época é igual aqui, qual o maior país que tem influência no mundo inteiro? Estados Unidos. Naquela época, os romanos, eles tinham influência em todo o tempo. E muitas pessoas hoje em dia falam inglês. Lá naquela época elas falavam grego, né? Então, no entanto, Paulo ele estava pregando para todos os gentios. Os gentios são aqueles que não eram judeus. Tá bom? E ele diz assim, que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Porque diz aqui, porque diz as escrituras a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, no capítulo 9, o Senhor ele está usando Paulo para completar a obra, porque Paulo estava triste. Porque Paulo diz assim, lá em Isaías, ele diz assim, eu me compadeciei, no versículo 15, ó, porque diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Portanto, a tristeza dele era que muitos não queriam aceitar a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é pregada. A palavra de Deus, ela não é impulsionada a ninguém. A palavra de Deus é apenas pregada, porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela entra no íntimo da alma e do espírito e arranca tudo que não serve, tudo que não é de Deus e coloca somente a palavra. E a palavra, ela é ouvida pelo ouvido e se transforma-se em fé, porque a fé, ela é ouvida a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus, ela é pregada, Deus, ele se alegra, porque conforme a palavra é pregada e entra no coração dos irmãos e os irmãos se convertem, Deus, ele se alegra, porque essa pessoa automaticamente, nesse momento, ela adquire a fé. E a fé pelo ouvir da palavra de Deus. É por isso que nós devemos espalhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é a nossa riqueza. A palavra de Deus é a nossa herança, porque o mundo passará, mas a minha palavra, ela não passará, porque a palavra de Deus, ela durará para sempre. Como diz em Apocalipse, diz que muitos virão de um lado ou outro procurando uma palavra e não achará. É o que está acontecendo em muitos lugares. Lá na África, por exemplo, eles estão perseguindo os cristãos. Eles estão perseguindo os cristãos, então eles estão executando os cristãos, porque a palavra de Deus diz que seremos perseguidos. E muita gente está se escandalizando. Mas não precisa se escandalizar, porque a palavra de Deus é essa. O cristão, ele é perseguido no mundo inteiro, porque Jesus diz, antes de vos perseguir, eles estão me perseguindo. Por quê? Porque o mundo não aceita Jesus. E se não aceita Jesus, não aceita a verdade. Se não aceita a verdade, não aceita o caminho. Se não aceita o caminho, não aceita a vida. E se não aceita a vida, não aceita o correto. Se não aceita o correto, não aceita o reto. Se não aceita o reto, não aceita Jesus. Porque Jesus é tudo ao contrário do mundo. Enquanto o mundo ele idolatra perversão, enquanto o mundo idolatra as coisas malignas, Jesus ele é ao contrário. Jesus ele anda, a palavra de Deus ela é na contramão do mundo. Enquanto o mundo está indo numa direção, a palavra de Deus ela é contra, ela vai na outra direção, meus irmãos.
Então, por isso que a palavra diz, aquele que é amigo do mundo não agrada a Deus, é inimigo de Deus. Porque Deus, ele é só um único caminho, ele é a única verdade, é a única vida. E o mundo, ele tem vários caminhos, mas todos esses caminhos, ele origina-se em um só lugar, a perdição. O mundo inteiro, ele está a caminho, a passos largos na perdição. Mas quem está em Jesus está a passos curtos para o céu. Porque o Jesus, ele não tardará a voltar. Agora você me pergunta, por que eu disse passos largos à perdição e passos curtos ao céu? Porque Jesus está às portas, meu querido. Jesus, ele está às portas. Então, quando a palavra de Deus diz, guarde o que tem, para que ninguém a roube, é isso. E Jesus, ele coloca para nós muitas parábolas, a parábolas do dono da vinha, que foi viajar e deixou os funcionários, a parábola das 10 virgens, a parábola do semeador, a parábola das dracmas, o filho pródigo, muitas parábolas. Por quê? Porque ele está dando exemplo de que ele voltará a qualquer momento, a qualquer momento. Então, vamos colocar uma hipótese aí. Se nós soubéssemos o dia que Jesus vem, o dia e a hora, o que aconteceria? Será que nós, seres humanos, nós vamos supor, nós estamos em, igual o dia é hoje, 27 de julho de 2026. Vamos supor, Jesus ele vai voltar daqui a 30 anos, no dia certinho. Muitas pessoas, elas ficariam no mundo e quando tivesse no finalzinho, elas se converteriam. Não é assim que faz? Eu vou dar um exemplo clássico. Nós brasileiros, nós temos mania de pagar tudo no último dia, nossas contas. Hoje em dia não, hoje em dia porque tem internet, mas antigamente quando não tinha internet, o que acontecia? Eu trabalhei de office boy quando eu tinha meus 14, 15 anos, há muito tempo. Então, tem a data do vencimento, um exemplo, hoje é 27. Então a pessoa ela tem 30 dias para pagar a conta, mas ela deixa para pagar no último dia. E quando você saía a ir ao banco, aquelas filas enormes nos últimos dias. Por quê? Porque o brasileiro deixou para pagar tudo no último dia. Mesmo tendo condições financeiras para pagar antes, ele sempre deixava para pagar no último dia. Aí eu te pergunto, se você deixou para pagar no último dia, 30 dias, você tem mais 30 dias para poder pagar e vai pagar no último dia. Ou seja, sempre está com a corda no pescoço, sempre está, nossa, eu tenho que pagar. Agora, deixa eu dar um caso clássico. Se o vencimento é 27 de julho e você passou aquele vencimento, você tem mais 30 dias para pagar. Se você tem condições, você paga antes. Presta atenção, dia 27. Quando deu o dia 5, mais ou menos, você tem condições? Paga antes. Por quê? Pagando antes, você tem, além dos 30 dias, você tem mais 30 dias para pagar. Ou seja, você tem mais 60 dias para poder fazer acontecer aquele dinheiro para os próximos dias. É assim a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, muitos deixam para ir buscar no último momento. Por quê? Se buscasse antes, teria todo esse projeto para poder adquirir a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é temor a Deus. Aleluia, temor a Deus. Porque a palavra de Deus diz, aquele que está em Cristo Jesus, ele não é confundido. E isso, o que acontece? Meus irmãos, eu estou falando pausamente para vocês entenderem. E aí o que acontece? Deixa para o último dia. E o último dia é os dias curtos. Esses dias curtos, você não aprende a palavra, você vai aprender nos últimos dias. E os últimos dias ficam apertados. E aí o que acontece, como Jesus disse, aí virão os lobos enganadores, como diz a Bíblia. Nos últimos tempos virão lobos enganadores. Ou seja, você deixou para o último dia. E o último dia, quando você vai querer adquirir a palavra, o que nós vamos encontrar? Lobos enganadores.
Uhum. Lobos enganadores. Por quê? Porque nós deixamos nós deixamos a oportunidade passar diante de nossos olhos para poder aprender. Só que nós deixamos para o último instante. E o último instante nós encontramos quem? Lobos enganadores. É o que mais tem, meus irmãos. Infelizmente é o que mais tem. Não era para ser assim, mas infelizmente é o que mais tem. Ou seja, se nós temos um tempo maior para poder aprender a palavra, esses lobos enganadores, eles vão querer entrar, mas o Senhor, com a misericórdia dele, ele arranca esses lobos enganadores. Foi o que aconteceu comigo. No começo da minha fé, eu entrei num sistema religioso tão forte que este servo aqui, ele só olhava para o pastor, só olhava para aquelas coisas ali, mas não olhava para a verdadeira palavra de Deus que estava ali pairando. Era só este servo querer adquirir o conhecimento, mas a misericórdia de Deus, ele abriu os meus olhos, ele me tirou daquele sistema e hoje estou aqui falando da palavra de Deus. É a mesma coisa em Romanos, pela tristeza de Paulo. Porque Paulo, ele estava pregando aos gentios. E o que ele estava pregando? Por quê? Porque a palavra ela chegou nos judeus. Só que os judeus, eles rejeitaram, meus irmãos, olha só. E os judeus, a Bíblia labassuricanta, labassúbia, chegamos ao ponto aonde o Espírito Santo quis nos informar. Porque os judeus, eles vão conhecer Jesus realmente no final da história, no final do que está escrito na Bíblia, no Armagedon, quando Jesus voltar, porque muitos serão destruídos, porque não aceitaram Jesus antes, mas Jesus voltará antes, buscará a tua igreja, e os judeus vão ficar para o juízo final. Deixaram para o último instante. Isso é a palavra de Deus. Então Paulo, ele estava triste por isso. Porque o Senhor Jesus, quando ele diz, e direi, se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Olha só, e Deus, ele tem tanta paciência que ele está esperando. Ele está esperando, não tem aquele ditado, a esperança é a última que morre? Deus, ele está esperando o próprio povo que ele escolheu, aceitar a palavra dele para poder resgatar da terra. Mas nós, que fomos enxertados na árvore, que é os judeus, nós fomos enxertados, nós seremos arrebatados primeiro, mas eles vão ficar. E Deus, ele tem tanta paciência que ele vai esperar todos eles, ou de certa parte, uma certa parte, aceitar a tua palavra para ele poder tirar da terra. Meus irmãos, isso é a palavra de Deus, isso é conhecimento do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, o Senhor Espírito Santo de Deus, com todo respeito, toda reverência e benevolência ao Senhor Espírito Santo de Deus, ele que nos molda, ele que nos muda, ele que nos transforma. É o Espírito Santo de Deus que ele traz a palavra do Todo-Poderoso, no grande eu sou, e traz até nós. Porque a palavra de Deus, ele vem pelo Espírito Santo, ele vem até nós, ele entra no nosso coração, ele entra no nosso íntimo, na nossa mente, para que nós possamos espalhar, para que nós possamos falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é dita pelo falar, e a fé é adquirida pelo ouvir. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é tão certa, a palavra de Deus, ela é tão perfeita, que tudo que foi falado, que tudo que foi pregado, origina-se a uma só, um só conhecimento, Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o único que faz a fé entrar em nós. Jesus, acima dele não há, porque ele é Deus, o Todo-Poderoso Deus.
Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Que palavra maravilhosa. Então, meus irmãos, o vaso da ira, ele está preparado para a perdição, como diz a palavra de Deus. Então, adquirem conhecimento, adquirem a palavra de Deus enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Porque este humilde servo vai dizer um algo da parte de Deus. De toda essa palavra, mas para completar. Para completar. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, que está vendo esta live, meu irmão, não perca tempo. Volte. Volte para que o Senhor Jesus tenha misericórdia da tua alma. Para que o Senhor Jesus Cristo ele venha transformar a tua vontade na vontade dele. Para que assim ele possa trabalhar na sua vida e te levar até a glória. Amém? Meus irmãos, chegamos mais no fim, porque até aqui o Senhor falou. Aqui quem fala é o seu irmão Emerson. Estamos aqui todos os dias, mais ou menos nesse horário, nesse canal do YouTube, @Momento Único Oficial com 2F. Glória a Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Amém? Até mais.